tema de hoje é: quem é o anjo que tem a chave do poço do abismo? O texto base está em Apocalipse capítulo 9, verso 1. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então iremos ver neste estudo quem é esse anjo que tem a chave do poço do abismo. Na descrição deste vídeo, deste estudo, eu vou colocar o estudo que eu fiz há cerca de 1 ano atrás da quinta trombeta. Lá eu afirmei que, dependendo do lado e da forma de como olhamos, podemos enxergar tanto o lado do bem quanto do mal. Mas agora eu só consigo enxergar apenas um lado, o de Deus. E não se assustem, é natural que com o tempo nós vamos amadurecendo no entendimento das Escrituras. E não é vergonha mudarmos de posição ou fazermos os ajustes necessários. E também completar, aprofundar os conceitos que tínhamos antes. Então, entrando no tema propriamente dito, quem é esse anjo que tem a chave do poço do abismo? Nada mais, nada menos é do que o próprio Jesus, Yeshua. E no decorrer deste estudo, vou mostrar os versos bíblicos da onde eu estou me embasando para chegar a essa conclusão. Apocalipse capítulo 1, verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então observa aí Apocalipse 1. Quem é que tem as chaves da morte e do inferno? É Jesus. Mateus 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então observe que Jesus, esse anjo, recebeu do Pai, do Eterno, toda a autoridade nos céus e na terra. O Pai conferiu as chaves do reino e também do inferno a Yeshua, Jesus, porque Jesus seria o representante de Deus na terra. Então toda a autoridade nos céus foi dada a Yeshua. Então essa autoridade no céu é para quê? Para fazer as pessoas entrarem ou saírem do inferno e para fazer as pessoas entrarem no reino de Deus. João capítulo 3, a partir do verso 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então, do mesmo modo que Moisés fez uma haste, e na ponta dessa haste colocou uma serpente de bronze, próprio Deus faria com que seu representante, seu filho, o anjo escolhido, fosse levantado em cima dessa haste, ou seja, desta cruz, para que todo que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, nos estudos, eu costumo afirmar que o reino de Deus é online. O julgamento é instantâneo. Como o próprio verso 18 aqui diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Seguindo o verso 19: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então observe, aquele que não crê, aquele que pratica o mal, ele não se achega para a luz, não se achega para o reino de Deus. E com isto permanece em trevas.
Mas, verso 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Como eu disse, online, quem crê em mim tem a vida eterna e não terá. João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, antes de nós crermos, nós estávamos mortos. Essa era a nossa condição espiritual. Porque nós somos transgressores, desde o ventre da nossa mãe. Isso quer dizer que herdamos o pecado de Adão? Não necessariamente. Mas que nós pré-existimos antes de nascermos no ventre da nossa mãe. Porque nós somos anjos. Salmo 82, verso 6. Sois Elohim, sois deuses, sois todos filhos do Deus Altíssimo. Todavia, portanto, entretanto, como homens morrereis. Então, quando nós nos encarnamos no mundo físico, trazemos conosco as nossas transgressões. Como foi visto no estudo anterior que eu fiz, estavam nus e não se envergonhavam? Ninguém herda o pecado de outro. O filho não herda o pecado do pai. Também o filho não herda a salvação do pai. Cada um tem que buscar por si mesmo a salvação. 1 João capítulo 3, verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Observe como é online. Então, quem não crê, quem pratica as más obras, está caminhando na morte. É um estado espiritual. É uma condição espiritual. Outro texto, João 3,36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então observe, quem não crê, além de não ter a vida eterna, permanece sobre a ira de Deus. Devemos entender essa ira de Deus. Não que Deus é mau, não que Deus maquina o mal, mas Deus tem mecanismos para fazer com que o filho rebelde um dia se arrependa. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Observe que nós estávamos vivos na carne, mas mortos em espírito. É isso que temos que aprender a separar nas Escrituras. Morte espiritual de morte física. Morte física é natural para todos que se encarnam, tanto homens quanto animais. Nenhuma carne foi projetada para viver eternamente. Porém, no estado espiritual, ou estamos mortos, ou estamos vivos espiritualmente. Não há uma terceira via. O próprio purgatório, que é ensinado pela Igreja Católica, é uma forma superficial de entender quem estão mortos espiritualmente. Todavia, não é um terceiro caminho. Os que estão no purgatório também estão mortos espiritualmente. Mas a própria Igreja Católica admite que há níveis de rebeldia. Assim como há aqueles totalmente rebeldes, existem os indiferentes, que cada um vai pagar por suas próprias obras. Mas não podemos castigar da mesma maneira aquele que é totalmente rebelde, totalmente má, iníquo, daquele que é indiferente, daquele que é desleixado, daquele que tem transgressões, mas não tem dentro de si, dentro da sua alma, dentro do seu espírito, um coração tão mau quanto um iníquo.
Então é natural ter esse entendimento, ter essa separação. Contudo, ambos estão mortos. Ambos estão separados de Deus. Observe aqui um trecho da parábola do filho pródigo, um detalhe que passa desapercebido por muitas pessoas. Lucas 15, a partir do verso 20. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Viu aí? O pai de longe o avistou. Como eu sempre digo nos meus estudos, o pai todos os dias observava se o filho estava voltando para casa. Então quem é o filho pródigo? Todos aqueles que estão mortos nos vossos delitos e pecados. Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Essa é a conduta de Deus. Um Deus que é bom, misericordioso, justo, benigno. Verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Viu como o filho estava arrependido? Como eu afirmo, o pai não vai passar a mão na cabeça do filho rebelde, mas vai colocá-lo de castigo. E quando percebe que o filho está arrependido, retira o castigo do filho. É isso que um bom pai e uma boa mãe faz. Não vai deixar castigando eternamente, conforme a teologia tradicional apregoa. Também não vai aniquilar para todo sempre a vida do seu filho. Um bom pai e uma boa mãe faz de tudo, o possível e o impossível, para resgatar seu filho do mau caminho, ou ele o mata? Eu disse um bom pai e uma boa mãe. Não disse qualquer pai, qualquer mãe. Não disse qualquer pai e qualquer mãe em desespero. Porque Deus jamais se desespera. Deus jamais é inconsequente. Deus tem inteligência suficiente para criar métodos de resgatar todos os seus filhos. Senão, não seria Deus. Então, o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde um anel no dedo e umas sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto. O filho dele estava morto? Fisicamente? Não. Estava vivinho da Silva. Ele não estava comendo o resto que era dado aos porcos num país distante? Então como que ele estava morto? É morto espiritualmente. Este meu filho estava morto e reviveu. Então repare como poucas pessoas se dão conta de que o pai disse: esse meu filho estava morto e reviveu. Ele saiu das trevas para a luz. Ele saiu da morte espiritual para a vida eterna. Ele saiu do inferno para o céu. Lembre-se que aqui é uma parábola. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Sabemos que o Pai concedeu ao Filho as chaves do reino de Deus e do inferno. As chaves da morte, do abismo e também do reino de Deus. Contudo, Deus também conferiu aos homens as chaves da morte e do inferno. Observe Lucas 11:52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência. Aqui é a palavra gnosis, conhecimento no grego. A chave do conhecimento. Conhecimento do quê? Da salvação, de como chegar no reino de Deus. Porque tomaste a chave da ciência, do conhecimento, contudo vós mesmos não entraste, e impediste os que estavam entrando. Viu que eles tinham a chave de acesso? Eles poderiam entrar e deixar outras pessoas entrarem. Mas o que Yeshua, Jesus, estava dizendo para os fariseus? Para esse grupinho aqui, em que eles não entravam e não deixavam ninguém entrar. Percebe a dura que Jesus deu a eles? Mateus 23:13, também Jesus diz a mesma coisa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus
diante dos homens, porque vós não entrais nem deixeis entrar os que estão entrando. Note que eles tinham as chaves do reino. E que quando você tem as chaves do reino, você pode deixar pessoas entrarem. Então, quando os homens do Antigo Testamento pregavam, eles anunciavam as verdades do reino de Deus. Mesmo que naquela época eles não possuíam entendimento que temos hoje. Mesmo que ainda eles não conheciam o Messias e os seus ensinamentos. Mas quem apregoa as verdades do reino, coloca uma via de mão dupla para as pessoas que os ouvem. Elas crendo e obedecendo, vão para o reino de Deus. Elas não crendo e desobedecendo, vão para o Sheol. Vão para o reino dos mortos. Vão para o inferno. É online. Então, a igreja, que sempre existiu, ela não foi fundada em Atos capítulo 2. Observe lá que desde Sem, Cão e Jafé, nós já observamos a igreja. Deus de Sem e Jafé habitando nas tendas de Sem. Um protótipo de Romanos capítulo 11. Os gentios sendo enxertados na boa oliveira. Jafé sendo enxertado em Sem. Deus de Sem. Vemos com Abraão, que é o pai da fé, aonde, a meu ver, ali é o pontapé inicial da igreja, com Abraão. Tanto é que os da fé são chamados de filhos de Abraão. Então observe alguns textos agora, onde a igreja também tem esse poder de colocar pessoas no céu ou no inferno. Colocar pessoas no reino de Deus, ou fora dele. Mateus capítulo 18, a partir do verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então observe, todo julgamento de Deus é com base em 2 ou 3 testemunhas. O juiz, Deus, é o primeiro a obedecer às suas próprias leis. Então observe que tudo que Deus faz ou manda os homens fazerem é com base nas suas leis, que são perfeitas. Por isso é que elas são eternas. Deus não precisa mudar as suas leis. Deus não precisa abolir as suas leis, porque elas expressam a verdade, o amor e a misericórdia do Eterno, e toda a sua justiça. Continuando o verso 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Viu aí que é uma ligação entre o céu e a terra? Então a igreja, através dos discípulos ali, tudo que era feito na terra era ligado no céu. Ou seja, toda a verdade proclamada e que as pessoas criam e obedeciam tinham acesso ao céu, tinham acesso ao reino dos céus, tinham acesso ao reino de Deus. Mateus capítulo 16, verso 18, olha que texto interessante. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observou aí? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Viu aí no verso 19 a via de mão dupla? Ou é ligado ao reino ou é ligado ao inferno. Vamos agora para Efésios capítulo 1, verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Olha, o Salmo 110 fala que tudo estará debaixo dos pés dele, inclusive a morte. Aqui está dizendo em Efésios capítulo 1, verso 22, Paulo está dizendo com todas as letras que já colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, inclusive a morte. Viu como é online? Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê já está julgado. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deu, passado.
a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Apocalipse capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, ou seja, Jesus, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. O que é essa chave de Davi? É a chave do reino de Deus. E lembra como é uma via de mão dupla? Quem não entra por essa porta, necessariamente terá que entrar pela outra. Então quem tem a chave de Davi, também tem as chaves do inferno e da morte. E as chaves funcionam como uma porta. As pessoas podem entrar ou sair dela. É a passagem. A chave é o que permite o acesso. Então, relembrando Apocalipse 9:1, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A gente já viu aqui que é Jesus. Daqui a pouco eu vou entrar nesse capítulo, mais especificamente. Apocalipse 20, verso 1. Então vim descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Observe aí, ela tem a chave para poder tirar do abismo, mas também pode trancar dentro do abismo. Tem essa corrente aí. Observe agora Lucas 8, que já foi falado em outros estudos aqui do meu canal, mas vou relembrar. Lucas 8, a partir do verso 30. Quando Jesus expulsa os demônios malignos, espíritos maus do Gadareno. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que nos mandasse sair para o abismo. Como sempre, as pessoas não prestam atenção nas palavras. Os demônios estavam clamando, implorando para não irem para o abismo. Aí eu pergunto para vocês: espírito, demônios, anjos, têm medo de cair no buraco literal? Que mal pode ocorrer a um anjo, um espírito, cair num buraco literal? Então esse abismo não é um abismo literal, é o abismo espiritual. E o grego confirma isso. Então você vai poder ver nos slides, que eu vou postar aí rapidamente, a palavra abussos. Abussos, no grego, é a palavra abismo. E nas outras passagens onde se encontram essa palavra abussos, é Romanos 10, 7. E Apocalipse 9, Apocalipse 11, Apocalipse 17 e Apocalipse 20. Todas elas com o mesmo sentido. Abismo espiritual. Observe, por exemplo, Romanos 10, 7. Ou quem descerá ao abismo? Abussos, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então observe que Jesus colocou esses demônios, esses espíritos malignos, esses anjos rebeldes, no Sheol, na região dos mortos, no abismo. Então Jesus tem a chave da morte e da vida. Não que esses anjos já não estavam mortos, mas eles estavam atormentando pessoas. Então Jesus os mandou para a prisão. Jesus tem a corrente. Vamos agora entrar em Apocalipse 9, verso 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Muita gente entende como Satanás, porque vê essa expressão, uma estrela caída. Contudo, a gente vai ver a seguir que não devemos entender isso ao pé da letra. Então é uma estrela que desceu do céu até a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa estrela, esse anjo, abriu o poço do abismo com essa chave. E subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar.
Também da fumaça saíam gafanhotos para a terra. Muita gente entende que gafanhoto é uma coisa do demônio, mas não. Aqui a gente vai ver que esse gafanhoto aqui é de Deus. Lembre-se que eu disse no início desse estudo e que eu enxergava hoje apenas o lado de Deus? Então eu vou mostrar para os irmãos por que eu creio nisso. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então observe com calma aí. Não é que Deus, por isso que não pode entender literalmente, tem que ter com os olhos espirituais, entendimento espiritual. Deus aqui não está poupando a natureza e está castigando o que tem a marca da besta, o 666. Porque quem não tem o selo de Deus tem a marca da besta, 666. Quem não tem o 777, o selo do Espírito Santo, vai ter a marca da besta, 666. Não há outro caminho. Ou tem a vida eterna, ou tem a morte espiritual. Então não era para causar dano à erva da terra. Quem é essa erva da terra? São pessoas. Nem a qualquer erva verde, coisa verde. Também são pessoas. Nem a árvore alguma, são pessoas. Ah, mas isso aqui é muito redundante. É a forma judaica de se escrever. Conheça a cultura judaica e você vai perceber essa redundância. Por que Pedro teve que negar Jesus 3 vezes? Por que Pedro disse que o amava e Jesus o disse para apacentar as ovelhas 3 vezes? É uma confirmação. É o método judaico que Jesus também empregava, por ser judeu, ter nascido numa cultura judaica. Então observe que erva verde são homens. Salmo 37, 2, Isaías 40, verso 7. Homens também são árvores, Salmo 1, verso 3, Jeremias 17, verso 8. Vou mostrar apenas um verso aqui, Jó 5, 25. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Observe que alguns versos antes, no verso 17, essa descendência que se multiplicaria é do homem a quem Deus disciplina, no verso 17 do capítulo 5 de Jó. Então observe como essa quinta trombeta aqui não é uma catástrofe, é o poder de Deus agindo sobre os que não têm a marca de Deus. E depois os irmãos podem aprofundar já com esse entendimento, lendo todo o resto do capítulo. Mas eu só vou citar o verso 11 do capítulo 9 de Apocalipse. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Mais uma vez, as pessoas confundem com Satanás. Mas aqui é Jesus, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Por que Jesus receberia esse nome de Abaddon e de Apolion em grego? Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. A teologia tradicional diz que Deus não faz o mal. E realmente, o mal de maldade, ele realmente não faz. Mas as maldições da lei, quem que colocou as maldições da lei? Foi Deus. Então não é isso que diz o livro da Torá? Este te propõe hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então não é que Deus é mau. Como a gente já viu em estudos anteriores, neste canal, Deus é benigno. Então a própria maldade de Deus, primeiro, tem uma forma de justiça com os bons. E também uma forma de correção, admoestação para os maus. Um tratamento, um castigo para os rebeldes, para que eles cheguem
para que eles cheguem ao arrependimento. Uma coisa que Deus tem de sobra é tempo, eternidade. Uma coisa que Deus tem de sobra é sabedoria. Então ele possui tempo e possui sabedoria suficiente para tratar o coração de todos os anjos rebeldes do universo. Então o mal que Deus coloca na vida da pessoa é um bem. Afinal, qual de nós veio para Deus através de Jesus, de Yeshua, estando na bênção? Todos nós não estávamos no fundo do poço, cansado de sofrer? Não é isso que diz o Evangelho? Vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei? Não é Jesus que nos tira do fundo do poço? Não é Jesus que não tem a chave do inferno? Não é Jesus que tem a chave da morte e nos tira de lá, nos traz para a vida? E não é online? Quando a gente passa a crer, nós não temos a vida eterna? Claro que sim. Então Isaías 45:7: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 17, Deus cria todas as coisas dentro do Filho. Esse Filho com F maiúsculo é o próprio Deus, mas não é Jesus. Uma coisa que a gente confunde é Jesus como esse Filho com F maiúsculo. Lembre-se que ele está revestido da autoridade desse Filho com F maiúsculo. Porém, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nos dias atuais nós temos o cidadão Temer. Ele é o cidadão Temer, como qualquer um de nós. Porém, quando está revestido do cargo de presidente do Brasil, ele deixa de ser um cidadão comum, e enquanto ele está no cargo, ele é a pessoa mais importante do país. Da mesma forma, Jesus. Enquanto ele está como representante de Deus na terra, ele é esse Filho com F maiúsculo. Observe que em 1 Coríntios 15, quando tudo estiver subjugado a ele vai devolver o reino ao Deus e Pai e vai se sujeitar a ele. Ele vai devolver essa autoridade, devolver o cargo. Então esse texto de Colossenses 1, de 15 a 17, diz que Deus criou tudo dentro desse Filho com F maiúsculo, que não é Jesus, repito, mas é essa representação, esse cargo, ou seja, dentro do próprio Deus. Todas as coisas visíveis e invisíveis. E o que é invisível? É todos os principados, potestades, é o céu e o inferno. Então Deus, quando criou o universo visível, também criou o céu e o inferno. Está tudo dentro desse Filho. Por isso é que o salmista diz que de onde me ausentarei, me ocultarei de Deus. Se subo aos céus, lá está. Se desço ao mais profundo abismo, é a palavra Sheol, observe no original hebraico, lá estás também. Então não tem como você escapar de Deus. Não tem como você sair de Deus. Deus está em todos os lugares. Veja, quando as pessoas oram, elas olham para o céu. Mas, teoricamente, precisa olhar para o céu? Por que eu não olho para baixo, para a esquerda e para a direita? Porque era uma forma de entendimento que as pessoas tinham no passado. Deus tem que descer do céu para a terra. Então eu tenho que olhar para cima, porque é lá que Deus está. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entender que Deus está em todos os lugares. Então não precisa ficar olhando para cima literalmente. Por isso é que Jesus disse que o verdadeiro adorador não adora nem neste monte nem naquele monte, mas em espírito e em verdade. Eu posso estar no leito de hospital, posso estar com os olhos fechados, com os olhos abertos, posso estar na praia, posso estar no deserto, posso estar em qualquer lugar, na prisão, ou mesmo do Sheol.
Aonde que Jonas clamou a Deus? Lá no livro de Jó. No Sheol. Por que ele estava no Sheol? Porque ele foi engolido por um grande peixe. E ficou lá 3 dias e 3 noites. Aí eu pergunto para você. Jó estava vivo dentro do ventre do grande peixe? 3 dias e 3 noites? Ou estava na região dos mortos? Clamando a Deus? Com toda certeza, a segunda opção. Então, só para relembrar essa passagem de Apocalipse 9, verso 1, a estrela caída do céu na terra, que não é Satanás, mas é Jesus. Observe agora alguns textos aonde dá essa ideia de descer do céu, não ser apenas de Satanás, mas também de Deus e seus anjos. Gênesis 11, a partir do verso 5. Então desceu o Senhor. Então o Senhor é mau? Não, ele desceu do céu. É uma expressão. Deus não precisa descer do céu, ele é onipresente. Mas é uma expressão. Conseguem perceber isso? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Ele precisava descer para ver? Ou ele já não sabia? Claro que sabia. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Êxodo 19, 20. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Deus precisou descer do céu para ir no monte Sinai e falar com Moisés? Não. É só uma expressão. Deus é onipresente. Ou nós não cremos que Deus é onipresente? Ele precisa fazer como qualquer homem. Tem que sair de um lugar para ir para outro. Aí quando ele vai para outro, ele não está mais no lugar anterior. É isso? Não. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele não precisa descer do céu. Gênesis 17, 22. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Mesmo conceito. Deus precisa subir ao céu? Gênesis 35, 13. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Aqui Deus está falando com Jacó, no capítulo 35. Então observe que esse descer e subir é uma expressão. Então essa estrela que caiu do céu, ou que desceu do céu, ela tem um sentido pejorativo? Nem sempre. Depende de quem é a estrela. Apocalipse 9 está falando de quem? Que vai atrás daquele que não tem o selo de Deus. É um anjo bom, não é um anjo mau. Por isso é que eu revi meus conceitos. Então não é que tenha 2 lados, como eu via antes. Só existe um lado, o lado de Deus. Deus cria o bem e o mal. Lamentações 3, a partir do verso 37. Quem é aquele que diz e assim acontece? Quando o Senhor o não mande, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Observe aí os 2 lados, o mal e o bem. Procede de quem? Do Deus Altíssimo. Jó 2, verso 10. Mas ele lhe respondeu, fala-se como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. 1 Coríntios 5, 5. Olha que Paulo escreveu. Entregue essa pessoa a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Observe aí que o mal, inclusive o próprio Satanás, é uma ferramenta que Deus utiliza para salvar. Observe também quem colocou Satanás no Éden. Ou ele pulou o muro do jardim. Ou Deus não tomava conta direito do jardim e Satanás entrou lá de gaiato. Não, foi Deus que colocou. Quem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Foi Deus que colocou. Quem suscita um pastor insensato, lá no livro de Zacarias, capítulo 11, do verso 15 a 17, sobre o povo de Deus? É Deus que manda. Quem enviou Satanás a Jó para tirar de tudo que dele tinha, menos a vida? Foi Deus. Por que a vida não? Porque a vida só Deus pode tirar. Nenhum anjo pode tirar a vida. Exceto Yeshua. E Yeshua recebeu autoridade na terra e no céu. Quem deixou Cã na arca? Porque através da descendência de Cã,
o mal iria voltar tudo novamente na humanidade. Foi Deus que colocou, porque o mal tem um propósito de salvação. Infelizmente ou felizmente, nós não buscamos a Deus se não for pela dor. Depois de estar cansado de tanto sofrer, de estar no fundo do poço, nós só temos uma decisão a fazer: olhar para cima, entre aspas, espiritualmente, fecha aspas. Ou seja, para Deus. O único que pode tirar no fundo do poço espiritual, o único que pode tirar da morte espiritual é Deus. O único que pode me fazer ressuscitar dos mortos espiritualmente é Deus. Observe esse texto interessante de Ezequiel capítulo 9, a partir do verso 1. Então ouvi que gritavam em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Até parece o Duro de Matar, né? Máquina mortífera, um grupo de pessoas armadas até os dentes. Então imagine a cena aí. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte. Então o norte nas escrituras é onde vem o mal. Cada um com a sua arma esmagadora na mão. Olha os termos, hein? E entre eles certo homem vestido de linho. Quem que é esse homem vestido de linho? É Yeshua, é Jesus, com um estojo de escrevedor à cintura. Na tradução Almeida que eu coloquei é estojo, mas é tinteiro, pote, porque no Antigo Testamento se escrevia com pena. Então é aquele pote, aquele tinteiro. Ou seja, tudo que ele escrevia fazia parte do livro da vida ou da morte. Que quem não está no livro da vida estará no livro da morte espiritual. Então esse certo homem vestido de linho, com o estojo de escrevedor à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Ele disse: passai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Está vendo? Escrever no livro da vida. Aqueles que gemem e suspiram. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Então observe a cena. Parece um filme Duro de Matar. Máquina mortífera. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos cheguei. Começai pelo meu santuário. Foi daqui que Pedro tirou que o juízo de Deus começa pela sua casa. Então por que aqui começa pelos mais velhos? Porque quanto mais velho, mais pecado tem. Daqueles que não têm o selo de Deus, evidentemente. Então não é para matar todo mundo, literalmente, fuzilar com uma metralhadora espiritual. Não. O que é isso? Jesus e esses 6 homens aqui, simbolizado o número de homens, né, a sua igreja, iriam matar todos os que não têm o selo de Deus. Matar de que forma? Espiritualmente. Então quando Jesus marca na testa, na fronte, aqueles que gemem e suspiram, eles têm a vida eterna. Os outros que praticam a iniquidade têm a morte espiritual. Só para terminar essa passagem, vou apresentar apenas mais 2 versos. Você pode ver todo o contexto. Verso 10. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porque sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Como que é o julgamento de Apocalipse? A cada um segundo as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou dizendo: fiz como me mandaste. E quando Jesus e Yeshua fez isso? Ele se cumpriu na morte na cruz. João capítulo 19, verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado.
e inclinando a cabeça rendeu o espírito. Essa palavra consumado é teleo, e significa terminado, cumprido. Observe também João capítulo 12, verso 30. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Não é no futuro, é presente. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Observe como é online o reino de Deus. Ah, mas a terra no futuro não vai ter separação de grãos? Vai. Mas quem já é trigo, fique tranquilo, é trigo. Não vai ser tirado. Agora, quem é joio, vai ser tirado do planeta Terra. Não mais poderá continuar vivendo neste mundo. Isso não quer dizer que vai ter uma morte coletiva, vai matar todo mundo. Lembre-se que nós somos anjos. E como anjos, nós encarnamos como homens para viver uma experiência num corpo de carne e sangue. Então não mais poderemos encarnar neste mundo. Observe Isaías 65, 66, que a vida aqui continua. Novo céu e nova terra. Haverá nascimento e haverá morte de pessoas. Viver aos 100 anos é morrer ainda jovem. Então, como eu disse, se cumpriu na morte de Jesus na cruz essa marca do selo de Deus. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê já está julgado. Já está morto, fuzilado espiritualmente, dizendo. Mas também se cumpre online todos os dias na vida dos homens da humanidade. Não é assim hoje? Quem ouve o evangelho e não crê, tem a morte. Quem crê, tem a vida eterna. Por isso que Jesus disse em Lucas 23, verso 43, o seguinte: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É o terceiro céu onde Paulo foi. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É online. Não fica dormindo na sepultura. Por quê? Eclesiastes 12, o que fala? O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, que o deu. Então o espírito tem que sair do corpo e subir ao céu atrás de Deus? Não, Deus é onipresente. Então o espírito, da onde ele sair do corpo, ele já está em Deus. Deus é onipresente. Mas observe que existem regiões espirituais após a morte. Foi isso que Jesus disse em Lucas capítulo 16, verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. É instantâneo. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ele já estava no inferno. Observe aí os estados espirituais. Entre o mendigo e o rico, entre Lázaro e o rico. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. O apocalipse pessoal de cada um de nós, que temos que prestar contas a Deus dos nossos atos na terra. E cheguem os anos do qual dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, do esplendor da tua vida, e tornem vir as nuvens depois do aguaceiro. Não vou ler todo o resto aqui, mas depois vocês podem ler. Então observe esse verso 2 aqui, é um tipo de apocalipse que cada um de nós enfrenta no momento da morte. Ocorrendo, vamos ser separados, ou para o seio de Abraão, ou para o inferno, regiões de trevas. Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Foi lançados vivos para essa região de morte, essa prisão, esse inferno. Só um adendo aqui, que eu falei que nós somos criados antes. Só um adendo aqui dizendo que nós fomos criados antes do ventre da nossa mãe, que nós já existíamos antes da criação da terra. Leiam Jó 38, onde Deus conversa com Jó. Onde estava tu, Jó, onde eu lançaste os fundamentos da terra?
E no verso 21 Deus diz: certamente tu sabes, Jó, porque tu já eras nascido neste tempo, porquanto seus dias são muito longos. Mas eu queria mostrar dois versos que eu ainda não tinha mostrado aqui no meu canal do YouTube, versos 6 e 7. É o mesmo contexto, Deus conversando com Jó sobre a criação. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Está vendo que a pedra angular, que é Yeshua, ela foi colocada? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Jesus é a luz do mundo. Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Você já viu estrela cantando? Eu nunca vi. Quem são essas estrelas aqui? Os anjos? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Filhos de Deus? Salmo 82, versos 6 e 7, repito. Sois Elohim, sois deuses, sois todos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Porquanto, todavia, entretanto, como homens, morrereis como qualquer dos mortais. Estamos nos aproximando do final desse estudo, mas preciso citar novamente Mateus capítulo 5, verso 21, que já foi citado em outros estudos anteriores. Mas é importante relembrar. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. E porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. É o Geena. Verso 22, presta atenção, inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Na prisão não é fechado com chave? Não é concorrente? Em verdade te digo que não sairás dali. Jesus dizendo, em verdade te digo que não sairás dali. Condicional. Enquanto não pagares o último centavo. Então Jesus tem a chave da morte e da vida, do inferno e do reino de Deus. Ele não nos tirou do inferno? E nós existimos desde quando? Nós estávamos aonde? Mortos em nossos delitos e pecados. Nós não temos 30 anos, 50 anos de vida. Nossos dias são tão longos quanto o de Jó. Lucas 11, verso 20. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Só relembrando que Jesus disse, está consumado. Lucas 17, verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Observe, o céu e o inferno é um estado de consciência. Evidente, seremos separados em locais físicos, mas é principalmente um estado de consciência. O reino de Deus é online. Quem crê em mim tem a vida eterna, tem o reino de Deus. Quem não crê já está julgado, já vive no inferno. O que vai acontecer é que quando perder o corpo de carne e sangue, vai para o abismo. E quem crê, vai para o seio de Abraão. Simples assim. Não devemos nos esquecer que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, basta nos arrependermos com sinceridade que seremos resgatados. 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então observe aqui Deus colocando no inferno, no abismo, esses anjos, porque eles pecaram.
1 Pedro capítulo 3, verso 18. Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Quem eram os espíritos em prisão? Os que viviam na morte, no inferno. Pregou para nós, estando na carne ou fora da carne, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Aqui está mostrando um fato literal, mas também um fato espiritual. Observe aqui. 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, viu aí que é o batismo? Que batismo é esse? É o batismo que João Batista fez, de arrependimento. É o primeiro passo para nós voltarmos para o reino de Deus, para a luz. É nos arrependermos. Então, verso 21, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Então nós temos, simbolicamente, no Antigo Testamento, 8 pessoas salvas. E no Novo Testamento, simbolicamente, 144 mil em Apocalipse. É apenas uma figura para os salvos. Não é um número literal. Mas, assim como nos dias de Noé, será no dia da vinda do Filho do Homem. Jesus é o anjo que tem a chave do poço do abismo e, ao mesmo tempo, tem a chave do reino de Deus. Quem crê tem a vida eterna. Quem crê está no reino de Deus. Quem não crê já está julgado. Ou melhor, continua no inferno, de onde sempre esteve. Estavam mortos em vossos delitos e pecados. Não aceitaram a graça do Deus, não aceitaram a misericórdia de Deus. E não sairão de lá, enquanto não pagarem o último centavo. Ou seja, não se arrependerem das suas obras. Espero que os irmãos tenham gostado de mais esse estudo. Um abraço a todos e shalom, shalom.